Let's pray. Amém? Pai, obrigada. Obrigada por essa manhã, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu Espírito Santo. Espírito de ressurreição e vida, nosso Consolador, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Nós pedimos, nos guia em todo o conhecimento de Deus, nos leva ao pleno conhecimento de Cristo, como está escrito, Senhor. Nós precisamos da sua presença, nós precisamos do teu toque, nós precisamos do teu cuidado, do teu carinho, Senhor. Nessa manhã nós queremos te levantar as nossas vozes, nosso coração, nós queremos te render graça, Senhor, por tudo que o Senhor é. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é exaltado para sempre. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
te contemplar, dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir, e olhos pra te contemplar, dá-me ouvidos pra te ouvir, e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir, e olhos pra te contemplar, dá-me ouvidos pra te ouvir, e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir, e olhos pra te contemplar, pois eu quero ir onde você for, eu quero estar onde você está, eu quero ser como você é, eu quero amar como você ama. I wanna go wherever you go. I wanna be wherever you are. I wanna be just the way you are. I wanna love just the way you loved me. So give me ears to hear, and eyes to see. Give me a heart just like you had. Give me a feet just like you had. Oh Lord, just give me ears to hear, and give me eyes to see. Give me a heart just like you had, and give me feet just to follow you. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir, e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir, e olhos pra te contemplar.
oração. Será que você pode se juntar com a pessoa que está aí do seu lado e orar por ela nesse momento? Can you just stand next to the person beside you and pray? Let's pray for one another. Queremos agradecer pela paciência dos irmãos nesses nossos primeiros meses de bebezinho. Ainda estamos adaptando. Contar com os irmãos tem sido uma bênção. Obrigada. Aleluia. Glória a Jesus. Nós estamos numa série We're in a series e falando a respeito dos 6 princípios elementares da fé, talking about the 6 elementary cores of our faith, que é citado pelo autor de Hebreus, né? Hebreus capítulo 5, capítulo 6, which is quoted by the author of Hebrews in chapter 5 and 6. e ele fala, como nós já temos visto, a respeito de 6 coisas. And as we've been talking about, he talks about 6 things. Então, a primeira coisa, se você se lembra, The first thing is a fé em Deus, the faith in God, arrependimento de obras mortas, repentance of evil deeds, ensino de batismos, teaching related to baptism, imposição de mãos, laying of hands, a ressurreição dos mortos resurrection of the dead, e o juízo eterno. and the eternal judgment. E o autor, ele sempre coloca em 2 pares. And the author always puts it in 2 pairs. Então a fé em Deus e arrependimento de obras mortas estão juntos. So faith in God and repentance of evil deeds go along. Ensino de batismos e imposição de mãos estão juntos. Teaching of baptism and the laying of hands go together. E a ressurreição dos mortos e o juízo eterno estão juntos. And the resurrection of the dead and eternal judgment go along.
Então é isso que o pastor Daniel vai compartilhar com vocês hoje So a respeito da ressurreição dos mortos. So that's what Pastor Daniel is going to share with you today. It's in respect to the resurrection of the dead. Eu vou só aproveitar para deixar um aviso. Nós estamos com cultos nas casas nas sextas-feiras. So a couple announcements. We have our gatherings in the houses on Fridays. E se você vai dizimar ou ofertar, você pode procurar o Ulisses bem ali, de camisa branca lá na And if you want to offer in any way, Ulysses is on the back with the white Amém. shirt. Glória a Jesus. Vamos orar mais uma vez, enquanto o pastor Daniel se prepara. Let's pray one more time. Obrigada, Pai. Thank you, Father. Obrigada pela tua presença. Thank you for your presence. Obrigada pelo teu Espírito Santo, Thank you for your Holy Spirit que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. that resurrected Jesus among the dead. Espírito de revelação e sabedoria. Spirit of wisdom and revelation. Espírito de temor do Senhor. Spirit of fear of the Lord. Espírito do Senhor. Spirit of the Nós Lord. pedimos, abre o nosso entendimento. We ask, open our understanding. Leva cada mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo. Lord, take every mind under the lordship of Jesus Christ. Quebra nós, sofismas, tudo aquilo que impede o conhecimento de Deus. Lord, just break everything that hindered the knowledge of God. Nós nos rendemos ao Senhor. We bow down before you. Pedimos que essa semente caia numa terra fértil. And we ask that this seed may be planted in good soil. Que ela não seja sufocada pelas aflições da vida. Lord, that it would not be choked by the cares of this life. Que ela não seja, Senhor, ressecada pelos sofrimentos. That it would not be dried up by our E que ela não suffering. seja roubada pelo inimigo. And that it would not be taken Mas for the enemy. Mas que dê fruto 30, 60 e a 100 por um, como está But that will escrito. fruitify that 60-fold, 80-fold, and 100-fold, Como está escrito em nome de Jesus. as it is written. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém, gente. Que alegria. It's a joy to be here. Nós estamos We are quase no final da nossa série. almost finishing our series. Hoje é a sexta pregação. Today is the 6th preaching. Eu espero que vocês estejam sendo edificados como eu estou sendo. I hope you've been edified as I am being edified. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar isso, mas eu lembro que um dia eu falei para Tamires. I don't know if I shared with you guys, but I remember one day I told Tamiris, A gente tem a nossa plataforma de ensino online, Maranatha School. Falei para ela, vamos fazer um sobre o fundamentos da fé? we have a platform in which we teach online. It's called Maranatha School. And I said, let's do one about the foundations of our faith. E aí a gente estava super animado e aí eu fui rever o que eu sabia a respeito dos fundamentos da fé. So we were super happy, and I went to review what I knew about the foundations of our faith. E foi aí que eu percebi que eu não sabia quais eram os fundamentos da fé. And that's when I realized I didn't know what were the foundations of our faith. E aí eu pesquisei tudo que eu consegui para fazer esse curso na plataforma. And so I researched the most I could so I could do this course in the platform, online platform. Mas foi aí que eu percebi, gente, quão básico isso é But that's when I realized how basic this is. e quão importante isso é para a comunidade, não só para a nossa comunidade, mas para a igreja, para o corpo de Cristo. And how important this is for our community, not just our community, but the church itself, the body of Christ. Porque na igreja primitiva, nos 3 primeiros séculos, eles não tinham o privilégio que nós temos de ter as escrituras, o Novo Testamento. Because the first century church did not have the privilege we have of having the New Testament. Eles tinham algumas cartas, a cada igreja, cada cidade recebia uma ou duas cartas. Each city or each church, they had a couple letters. Então a igreja primitiva desenvolveu um método, um meio de discipular outras pessoas. So the first century church, they built up a new method of discipling people. Que era padrão, para que não houvessem heresias e coisas fora do padrão de Cristo. And they have their own pattern of doing it, so they would not follow heresies or... E esses foram 6 passos que todo cristão precisava saber. Eu sei que você já me ouviu falar isso. And so these were 6 steps that every Christian needed to know. E esse tema, a ressurreição dos mortos, que é o que nós vamos falar hoje, acredito que você já esteja familiarizado. And this theme, the resurrection of the dead, that we're going to talk about today. Se você caminha com a gente há algum tempo, você já me ouviu falar a respeito disso. If you've been with us for a little bit of time, you've heard me talk about this. Então nós vamos revisitar hoje. So we're going to revisit today.
A minha intenção é de que você já tenha pelo menos um fundamento a respeito disso. Se você estava aqui na Páscoa, nós falamos a respeito disso. My intention is that I hope you already have a foundation of this. When we had Passover, we talked about this. Mas se é a sua primeira vez ouvindo a respeito disso, a minha intenção é de chacoalhar mesmo aquilo que você diz que acredita. But if it's your first time listening about this, my intention is to really shake you on what you think you believe. Eu não quero que você acredite porque eu estou dizendo, eu quero que você escute o que eu estou dizendo e busque nas escrituras para ver se está de acordo ou não. I don't want you to believe in what I'm saying. I want you to search the scriptures and see if it's according to what the scripture says. Mas eu acredito que nós não damos a importância e a ênfase que a igreja primitiva dava, principalmente a respeito da ressurreição dos mortos. But I believe we don't give the amount of emphasis that the first century church gave to the theme of the resurrection of the dead. Muita gente, quando ouve ressurreição dos mortos, acredita que a gente está falando de Halloween, né? Many A gente está em people, outubro. when they listen about the resurrection of the dead, they think we're talking about Halloween because it's October. Mas, gente, ressurreição dos mortos é um dos pilares daquilo que Deus está fazendo, da doutrina de Cristo. But resurrection of the dead is one of the pillars of what God is doing in the doctrine of Christ. De tal forma que Paulo ele atrelaça, ele coloca junto a mensagem que ele pregou do Evangelho, sendo a mensagem da ressurreição dos mortos. In such way that Paul, he puts together the message that he preached of the gospel with the resurrection of the dead. Então, se você nunca ouviu a respeito disso, provavelmente você nunca ouviu a mensagem do Evangelho. So if you never heard about that, you likely never heard the message of the gospel. Mas que o Senhor nos dê graça como igreja, né? Igreja no corpo de Cristo, para que nós possamos voltar aos fundamentos. But we pray that God will give us grace as a church, as a body of Christ, so we can go back to the foundations. Mas a primeira coisa que eu quero falar com você The first thing I want to talk to you é por que nós acreditamos na ressurreição dos mortos. is why do we believe in a resurrection of the dead? E como ela se conecta em tudo que nós temos falado até agora a respeito dos fundamentos da fé. And how does that connect to everything we've talked about over the foundations of the faith? Porque nós vemos que o primeiro fundamento da fé, a primeira coisa que nós precisamos saber, e não só nós, mas todo mundo precisa saber, Because we've seen that the first foundation of faith that we need to know é que nós todos somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. A humanidade não está no padrão que Deus desenvolveu. is that all of us are sinners and have fallen short of the glory of God. Humanity is not up to the standards that God had established. E a resposta que Deus espera, mediante a Ele se fazer conhecido, And the answer God awaits in order to make him known é de que a humanidade se arrependa, ela dê uma resposta à revelação de quem Deus é. is that humanity repent and give an answer or response to who God is. Então nós falamos que Deus não apenas se fez conhecido, que isso é muito bom, So God not only made himself known, which is really good, mas Deus tornou a sua lei conhecida. but he made his law known. Deus chama uma nação e fala, olha, isso é o que eu espero de vocês, isso é o que me agrada. He calls a nation and he says, this is what I wait from you guys. This is what makes my heart happy. E isso é o que não me agrada, o que eu espero que vocês não façam. And this is what does not make me happy and that I expect you not to do so. E a partir do momento que nós conhecemos a Deus e a sua lei, nós percebemos quão distante nós estamos do padrão divino. And when we get to know God and his law, we start realizing how far away we are from the pattern established by God. Então a primeira resposta que Deus espera é um coração quebrantado, um arrependido, voltado para o Senhor. So the first answer that response that God waits from us, it's a heart fully given to him. É quando nós comunicamos, quando nós, na verdade, entendemos a nossa condição difícil. It's when we understand our own conditions, we acknowledge our own conditions that it's fallen. Porque nós descobrimos através da lei de Deus que o salário do pecado é de fato a morte eterna. Because we discovered through the law of God that the outcome of sin is death. Deus vai falar através do profeta Ezequiel, né, no livro de Ezequiel, capítulo 33, aquele que pecar certamente morrerá. God will talk through Ezekiel in chapter 33, the one who sins will surely die. Mas eu não sei se você sabe, isso nos coloca a humanidade inteira na mesma bacia, porque todo mundo peca. So this puts all of humanity together because everyone sins. Então nós nos arrependemos do nosso pecado, nós abandonamos as nossas obras que levam à morte. So we repent of our sins and we let go of the evil deeds. Mas nós precisamos de uma cura.
but we need healing. Nós falamos desde o início que o ponto de Deus não é só de que nós façamos aquilo que parece ser certo. We see since the beginning, the plan of God is not just do what looks right, Mas é de que nós tenhamos um coração parecido com o Senhor. Por isso que Ezequiel descreve a nova aliança como um novo coração de carne dado pelo Senhor. but God waits us to have a heart just like His. That's why Ezekiel, when he describes the new covenant, he talks about a new heart. Então eu deposito minha fé em Deus, So I put my faith in God, na obra de Deus, que é dar o seu Espírito a nós. in the work of God that's given His Spirit to us. E aí a confissão pública, a prova pública de que eu acredito na obra de Deus e na lei de Deus é o batismo. And the public confession that I believe in the work of God, it's the baptism, Onde eu sou lavado dos meus pecados. where I'm washed of my sins. E agora, através da imposição de mãos, And now, through the laying of hands, eu recebo o Espírito do Messias, o Espírito de Deus. I receive the Spirit of the Messiah, the Spirit of God. Mas nós lemos semana passada que em 1 Coríntios Paulo vai dizer isso, que o Espírito ele é esse selo das promessas vindouras. But we saw last week that Paul is going to talk in 1 Corinthians that the seal of this Spirit is the upcoming promises. Então o Espírito Santo é algo que eu recebo que aponta para uma promessa que há de vir. So the Holy Spirit is something I received, but it points to a promise that will still happen. E que promessa é essa? And what is this promise? De que Deus, primeiro, vai restaurar toda a criação. That God will first restore all creation. E segundo, para aqueles que se dispuserem a caminhar segundo a lei de Deus, recebendo não só o batismo, mas o Espírito de Deus. And for those to decide to walk according to the law of the Lord, be baptized and walk with the Spirit of God, Eles receberiam vida eterna. they will receive eternal life. E é por isso que Jesus pode dizer, olha, aquele que crê em mim, And that's why Jesus says, the one who believes in me, ainda que ele morra, even though he dies, ele viverá eternamente. she will live eternally. Por quê? Porque o que falta nesse espaço aí entre a morte e viver novamente? Why? Because what's missing in this space between death and eternal life? A ressurreição dos mortos. The resurrection of the dead. Então por isso que para Paulo é tão central entender o que é a mensagem da ressurreição dos mortos. So that's what, for Paul, it's so central to understand the message of the resurrection of the dead. Porque sem a mensagem da ressurreição dos mortos não faz sentido a nossa fé. Because without the message of the resurrection of the dead, our faith does not make sense. Porque Jesus não morreu, meus irmãos, para te dar uma vida boa. Because Jesus did not die, brothers, to give you a good life. Jesus morreu para nos dar uma vida eterna, uma vida em abundância. Jesus died to give us eternal life. E toda a mentalidade judaica, mas toda a mentalidade da igreja primitiva, ela girava em torno disso. And so the Jewish mindset and the first century church mindset ran around this. Então eles acreditavam que existia essa era, que é a era de sofrimento, onde, por causa do pecado, toda a criação foi afetada. So because of sin, all creation was affected. Então aí nós temos a resposta a essa era, a era por vir. And so as an answer to this era, we have the upcoming era. Que é a era onde Deus vai manifestar o seu reino, onde as promessas de Deus se cumprirão. Which is an era in which God will manifest His kingdom and all of His promises will be fulfilled. Então, quando nós entendemos isso, faz sentido as falas de Jesus, por exemplo. So when we understand that, the sayings of Jesus start to make sense. Porque Jesus vai dizer, olha, aqueles que nessa vida, nessa era, abrirem mão dos seus familiares, dos seus bens, abrirem mão dos prazeres dessa era, desse momento da história. Because Jesus will say things like, the ones who in this life let go of their brothers, sisters, fathers and mothers. Se eles fizerem isso por minha causa, Jesus vai dizer, pelo meu nome e pelo evangelho, If they do this for me, for the sake of my name and for the sake of the gospel, de modo nenhum eles deixarão de receber a sua recompensa na era por vir. they will receive the rewards in the next life. Sabe por que Paulo vai dizer isso, que Deus chamou as coisas loucas desse mundo. Sabe por que Deus considera loucura o estilo de vida que nós abraçamos? You know what? God considers craziness the lifestyle that we embrace Porque nós não vivemos pensando nessa vida. because we don't live thinking about this life. Nós vivemos em prol da vida por vir. We live looking to the next life. E é por isso que Paulo pode dizer, olha, as leves e momentâneas tribulações, leves
passageiras e momentâneas tribulações dessa vida, that's why Paul will talk about the small and light tribulations of this life não podem se comparar com o peso da glória que há de se revelar na era por vir. cannot be compared to the eternal weight of glory that is to come. Quem lembra daquele versículo que diz: o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, isso é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Who has heard of that verse? What eyes have not seen, what ears have not heard, what God has prepared for those he loves. Quantos creem que é verdade? How many believe it's true? Que nós podemos acreditar nas promessas de Deus. That we can believe in the promises of God. A dificuldade, o problema surge quando nós começamos a cobrar a Deus algo que Ele nunca prometeu para essa vida. The problems start to come up when we start to ask God promises that He has never promised it for this life. Então Jesus não prometeu para você que se você seguir Jesus e obedecer os seus mandamentos, So God has not promised to you that if you follow Jesus and His commandments, Ele vai te dar uma bênção tão grande que você vai precisar de amigos para poder te ajudar a carregar a bênção. He's going to give you a blessing that's so big that you're going to need friends to help you carry the blessing. Não, era tão comum, principalmente para a igreja, né, para o pessoal daquela época, né, do primeiro século. It was so common for the first century church. Eles entendiam que o reino de Deus estava vindo, a promessa do reino messiânico estava vindo. They understood that the kingdom of God was coming, the promise of the messianic kingdom was coming. Que eles viviam em prol desse reino, da chegada do Messias e do estabelecimento do reino de Deus. That they lived their lives looking to this kingdom that was coming. E isso estava tão intrínseco na mentalidade judaica. And so that was so deep into their mindset Que 200 anos antes de Jesus, você tem história, quem lembra dos Macabeus? that 200 years before Jesus, you have the story of the Maccabees. E vai contar que que foi Marte, ele vai dizer para o imperador Antíoco Epifânio: That one of them is going to come to the emperor Antiochus. tá tudo bem, você pode matar, né? Você pode tirar a minha vida, matar esse corpo físico. And he says, it's okay, you can kill me, you can take my life and take this physical body. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó nos prometeu que ele ressuscitaria aqueles que andassem em justiça. Because the God of Abraham, Isaac, and Jacob has promised to resurrect those that walk in righteousness. Então essa é a promessa que Deus vem construindo ao longo de todo o Antigo Testamento, So this is the promise God has been building up throughout the whole Old Testament. fundamentada na ressurreição dos mortos, para que, né, o reino de Deus, o reino messiânico fosse estabelecido. The promise has its core in the resurrection of the dead, so the Messianic kingdom can be established. Mas de alguma maneira nossa, né, a igreja, principalmente depois do terceiro século, perdeu isso de vista de tal forma But most of the church after the 3rd century lost this a view in such way. E eu não quero te dar a versão chata aqui, né, de como isso aconteceu, de como essa transição de um reino físico e corpóreo, porque envolve a ressurreição dos mortos. And I want to give you the boring story of how it happened, but before they had the mindset of a physical kingdom. Foi substituído por um reino, né, na verdade, por uma salvação da minha alma, onde eu vou passar a eternidade no céu cantando santo, 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 com roupa branca. But after the 3rd century, it was kind of shifted by a view of a salvation of my soul, and I'm going to go to heaven and, be in some place just singing holy, holy, holy. Quem aqui lembra, né? Os nossos desenhos são permeados disso. Tipo assim, o desenho, a pessoa morreu, aí ela vai lá no céu e aí ela fica lá com a roupa branca e aí beleza, o intuito da salvação de Deus é isso, ela vai ficar cantando santo, santo, santo para sempre. So our cartoons are filled of that, like a little character dies and then he goes to heaven with white linen robes and they're singing holy, holy, holy forever. Eu lembro um dia que eu e a Tamista, a gente estava na mesa, na casa de um pastor, conversando com a família do pastor. I remember a day in which me and Tamiris were in the house of a pastor talking to his family. E a filha dele do nada falou isso: nossa, eu acho que o céu vai ser muito chato. And so his daughter said, I think heaven will be boring. Porque a gente vai ficar cantando o tempo inteiro. Because we're going to be singing all the time. E eu falei, eu não falei, mas eu pensei, se a filha do pastor está dizendo isso, imagina nós. And I thought, if the daughter of the pastor is saying this, imagine what we think. Porque essa não é a promessa de Deus. Because that's not the promise of God. Deus não prometeu salvar a sua alma. God has not promised to save your soul.
Deus não prometeu que um dia você vai ficar lá no céu, né, e vão ter 2 corais, porque quando um cansar, eles tiram 5 minutos para tomar água e o outro coral continua cantando santo, santo, santo. God has not promised that when you die, you're going to go to heaven and there are going to be 2 choirs, because when one gets tired, he takes a 5-minute break, drinks some water, and then the other one sings. A promessa de eternidade que nós vemos nas Escrituras é de uma criação completamente restaurada, The promise of eternity that we see in scriptures is of creation completely restored. que nós precisaremos ser ressurretos And we're going to need to be resurrected para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus criou. so we can take part of what God has created. Porque muitas das vezes o evangelho que nós vivemos é como se Deus fosse quase todo poderoso. Because sometimes the gospel that we live, it's as if God was almost all-powerful. Então Jesus veio, tomou uma forma humana, ele morreu, mas a única coisa que ele conseguiu salvar foi a nossa alma. So Jesus took a human form, came and died, but all he could save was our soul. E aí Jesus levou a nossa alma e o tinhoso ficou com a criação e com tudo que está aqui na terra. So Jesus took our soul, but then the devil took hold of all creation. Não, gente, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, João vai dizer, Deus amou o cosmos, a criação, de tal maneira. When we look at the words of Jesus, when we look at the words of John, John says that God has loved the cosmos in such way. E a obra de Jesus garante uma salvação e uma restauração de tal forma que não só nós teremos um corpo glorificado, And the work of Jesus promises us a restoration that's so big that not only us will have a glorified body, mas toda a criação será restaurada de tal forma, but the whole creation will be restored in such way. onde Isaías, no capítulo 11, ele vendo esses dias de forma profética, ele vai descrever. On where Isaiah in chapter 11, seeing all of this, he describes Que ali o lobo habitará junto com o cordeiro, that the wolf will live among the sheep, o leão junto ao cabrito, the lion among the calf, a criança vai colocar a mão na toca da serpente e nenhum mal vai acontecer, the little children will put their hands on the serpents and no evil will happen. porque Deus está trazendo de novo para a criação a mesma realidade que acontecia no Éden. Because God is bringing back to creation the same reality that happened in Eden. Então a primeira coisa que eu queria estabelecer nessa manhã, o nosso padrão de salvação So the first thing I want to establish this morning is that our standards of salvation, não é de que Deus vai salvar nossas almas. it's not that God will save our soul. É de que Deus vai salvar tudo, Deus vai levar o combo inteiro. It's that God will save everything. God will take your whole body. Então a criação vai ser restaurada, So creation will be restored, e para que nós possamos participar dessa criação, and so that we can participate in this creation que será cheia do conhecimento da glória de Deus, da presença de Deus, that will be filled with the knowledge of God and of the glory of God. nós precisamos de um corpo que não é corruptível. We need a body that's not corruptible. Um corpo que não padece por conta do pecado. A body that will not die because of sin. Mas a nossa esperança é de que Deus vai cumprir tudo isso. But our hope is that God will fulfill E all of quando this. Ele cumprir, quando Ele vier estabelecer o seu reino, And when he fulfills it, and when he comes to establish his kingdom, nós, todos aqueles que creram, all of us who believe desfrutaremos juntamente com a criação will participate along with creation a mesma realidade que existiu no Éden. in the same reality that happened in Eden. Então quem aqui já viu essa pergunta? Eu me perguntei por muito tempo, será que no céu vai ter animal? So who here has asked this question? Will we have animals in heaven? Eu lembro que eu era pequeno, eu tinha uma cachorrinha chamada Pichuca. I remember I was young and I had a little dog called Aí Pichuca. eu ficava pensando, será que ela vai estar no céu com a gente? And I would ask myself, will she be in heaven with Eu us? acho que eu não fiz a minha parte, que eu não falei para ela aceitar Jesus. I didn't do my part. I didn't ask her to accept Jesus. Mas, gente, essa não é a forma como as Escrituras apresentam. But this is not the way how scriptures present heaven. Então, assim como Adão vivia numa realidade, na criação, na terra, numa realidade completamente restaurada, não era restaurada, mas plena. So just like Adam lived on earth in an ordered world, Então, pensa, gente, ele acordava de manhã, ao invés de levar um cachorrinho para passear, ele levava um leão. Falava, vamos ali passear. so think about, he would wake up in the morning and instead of taking a dog for a walk, he would take a lion. Então, essa é a realidade que Deus promete ao longo das Escrituras. Deus não vai abrir mão da criação. So that's the reality God promises throughout the scriptures. Então, a He primeira will coisa not que forget nós creation.
Primeira coisa que nós precisamos ter, uma fé que é bíblica. So the first thing we need to have is a faith that's biblical. Então, agora que nós entendemos como as Escrituras apresentam um plano de redenção, So now that we've understood how scriptures present the redemption plan, nós podemos falar a respeito da ressurreição. we can talk about resurrection. Uma última observação que eu até anotei aqui, que eu acho que é legal de falar. A last point that I wrote down. Então, por exemplo, Jesus apareceu dizendo, olha, o reino de Deus é chegado. So Jesus came in and he was saying, the kingdom of God is here. E aí ele está dizendo, olha, se arrependa porque o reino de Deus, o reino que Deus prometeu, né, ao longo dos profetas. And so he's saying, repent, because the kingdom of God, the kingdom that God has been promising throughout the prophets, Essa realidade está chegando, gente. this reality is coming, guys. Essa realidade da criação restaurada está chegando. Então, respondam a essa verdade. This reality of creation restored is coming, so respond to this. E aí, diversas vezes, nós vemos Jesus usando a expressão o reino dos céus. Quem já viu na Bíblia? And so many times we see Jesus using the expression, the kingdom of God. Who has seen that in the Bible? E aí vai dizer, olha, o reino do céu é semelhante a um homem que foi jogando semente ao longo do caminho. So the kingdom of God is similar to a man who went and sowed seeds in his way. E aí o que a gente pensa? Não, o reino do céu está dizendo a respeito de quando a gente for para o céu. And so we usually think, oh, the kingdom of God, he's talking about the kingdom of when we go to heaven. Mas na verdade Jesus está usando, né, na verdade Mateus está usando uma expressão que era muito comum entre os judeus. But actually Matthew is using this expression that was common among the Jews. Baseado então no terceiro mandamento, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Based off the third commandment that we should not talk about God's name in vain. Então até hoje eles não falam o nome de Deus. So until this day they don't say the name of God. Eles usam a expressão Adonai, que significa Senhor. They use the expression Adonai, which means Lord. Eles usam a expressão Hashem, que significa o nome, ou seja, nós não vamos falar o nome dele. They use the expression Hashem, that means the name. Então, a reino dos céus nada mais é do que uma forma judaica de dizer o reino de Deus. So kingdom of heavens, it's another way of saying kingdom of God. Não quer dizer que o reino de Deus que a gente vai entrar está no céu. It doesn't mean that the kingdom of God that we will go in is in heaven. Porque qual que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Because what's the Lord's Prayer? It's our Father that's in heaven. Santificado seja o vosso nome. Hallowed be your name. Venha a nós o vosso reino. Come to us your kingdom come. Seja feita a sua vontade aqui na terra como já é no céu. Your will be done on earth as it is in heaven. Ou seja, a promessa de Deus é de que o céu vai descer para a terra. So the promise of God is that the heaven will come down to earth. A Nova Jerusalém, a cidade onde Deus habita, ela vai descer novamente na criação, assim como era no Éden. Isso que é o reino de Deus. The New Jerusalem is going to come down to earth as one day was in Eden. That's the kingdom of God. Então, quando nós entendemos isso muda completamente a nossa forma de olhar para as Escrituras. So when we see that shifts completely the way we look at Scripture. Porque por mais que eu morra, Because even though I die, e aí eu vou falar por uma experiência pessoal, que acho que muitos aqui já sabem, and I'm going to talk about a personal experience that many of you know, que eu fui diagnosticado com câncer há um tempo atrás. Um dia o médico chegou para mim e falou: Daniel, você está com câncer que possivelmente não tem tratamento. I was diagnosed with cancer a couple years ago, and the doctor came to me and he says, Daniel, you have cancer and possibly there's no treatment. Qual seria a resposta de alguém que não tem a fé que nós temos em Cristo Jesus? What would be the answer of someone that does not have the faith that we have in Jesus? Meu Deus, a minha vida está acabando. Oh my God, my life is ending. A vida que eu esperava um dia ter, eu não vou ter, e a vida em si vai chegar a um fim. The life I expected one day to have, I won't have, and my life is getting to an end. Só que para nós que somos discípulos de Jesus, But for the disciples of Jesus, nós entendemos que a nossa vida ainda de fato nem começou. we understand that our life haven't even started. João vai dizer, olha, me fugiu o versículo agora. John's going to say, Lembrei. Ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, mas quando ele vier, nós seremos revelados assim como ele é. that we have still not manifested what we will become, but when he reveals himself, we will become like him. Ou seja, isso aqui, gente, é um test drive. So this is a test drive.
A nossa vida de fato começa quando o reino de Deus foi estabelecido. Our life will actually start when the kingdom of God is established. E nós ressuscitaremos e viveremos eternamente diante do Senhor uma vida abundante. And we will resurrect and live eternally before the Lord in an abundant life. É por isso que Paulo pode dizer em 1 Coríntios 15, olha, se a nossa esperança se resume a essa vida aqui, And so that's what Paul will say in 1 Corinthians 15, that if the hope of our lives stands for this life only, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. we are of all men to be the most pitied. Aí ele vai dizer, ó, quer saber? Se essa é a realidade, se não existe vida após essa vida, So what vamos comer e beber. So what he's saying is, if this is the reality, if there's no life after this life, let's eat and drink. E o que Paulo está dizendo é, vamos viver uma vida comum. And what Paul is saying is, let's just live a common life. Porque por causa do evangelho, muitas das vezes eu sou privado de comida, de bebida, de sono. Because of the gospel, many times I'm out of food, I'm out of water, I'm out of the good things of this life. Mas porque eu sei que existe uma realidade por vir, eu posso gastar essa vida em prol da glória de Deus. But because I am assured that there is a reality to come, I can waste my life before God. E sabe qual que é o problema se a gente não entender que a nossa vida de fato começa com a ressurreição dos mortos? And you know what's the problem if we don't understand that our life starts in the resurrection of the dead? Nós vamos viver ou comunicar o que nós vemos acontecendo muito nos nossos dias. We're going to live and communicate what's going viral in our days. Não, a promessa de Deus tem que ser para agora. Eu quero ser bem-sucedido agora. The promise of God's got to be for now. I want to live an abundant life now. Eu quero ser feliz agora. I want to be happy now. E eu não estou pregando contra essas coisas. And I'm not preaching against these things. Não, e nada disso tem problema em si mesmo. None of this is a problem. O problema é quando tudo que nós esperamos de Deus é só isso. The problem is when all we wait from God is this. E aí nós vivemos uma vida que ela é, em outras palavras, é uma resposta da seguinte forma para Deus. And so we live a life that, in other words, this is what we're saying to God. Deus, eu vou viver para mim. God, I'm going to live for myself. Eu quero correr atrás dos meus sonhos. I want to live my dreams. Eu quero fazer o que for melhor para mim. I want to do what's the best for me. E aí quando eu morrer, And when I die, aí o Senhor pode levar minha alma para o céu. then you can take my soul to heaven. Que é melhor do que descer de tobogã. Because it's better than going down to hell. Mas aí, o que nós fazemos? Essa vida eu vou viver para mim, porque é a única coisa que eu tenho. So we say that we're going to live this life for us because it's the only thing we have. E aí, quando eu morrer, eu vou ficar cantando glória, glória. And when I die, I'll sing glory, glory. Mas agora eu preciso viver para mim. But right now, I need to live for myself. E aí, Jesus, qual que é a mensagem de Jesus? And what is the message of Jesus? Aqueles que tentarem ganhar a sua vida vão perder, The ones who try to win their lives will lose them. mas aqueles que por minha causa perderem essa vida passageira aqui, But the ones that for my name's sake lose their lives here, que gastarem os seus dias em prol da minha glória, that waste their lives for my glory, eu prometo que eu vou ressuscitá-los, I promise I will resurrect them. vou recompensá-los eternamente, I will reward them eternally. coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não subiu para a mente humana. Things that eyes have not seen, ears have not heard. Eu vou recompensá-los nessa vida, I will reward them in this life nessa vida por vir, não nessa que a gente está, and this life to come de uma forma que eles nunca imaginariam. in a way they have never imagined. Então a forma como as escrituras apontam e moldam a vida cristã So the way scriptures point to and shape the life of a Christian é onde nós viveremos em prol da vida por vir. is a life in which we live looking to our eternal life. E isso não pode de maneira nenhuma nos tornar irresponsáveis com essa vida aqui. And it cannot in any way make us irresponsible to our current lives. Por quê? Porque essa vida que eu tenho agora, que eu não sei quanto tempo eu tenho, Because this life that I have now that I don't know for how long I'll have, porque, por exemplo, no meu caso, graças a Deus não era um tumor maligno, mas se fosse, eu teria talvez semanas. because for example in my case, thank God it wasn't it didn't take me to death, but if it did, I would only have 3 weeks. Gente, e se eu tivesse falecido, And if I had died, a promessa de Deus não tinha deixado de existir para mim. the promise of God would not stop existing for me Por quê? Porque não é sobre essa vida. because it's not about this life. Então, se eu tivesse partido, eu ia partir com essa consciência.
So if I was gone, I would be gone with this consciousness. Eu sei que um dia eu vou retornar, I know one day I will return. e aí eu vou voltar num corpo incorruptível, And I will come back in a resurrected, glorified body. e a vida que Deus me prometeu vai de fato começar. And the life that God has promised me. Na will presença de start. Deus, In the presence of God, livre do pecado, free of sin, em comunhão com a criação e com a família de Deus. in fellowship with creation and the family of God. Então a vida que Deus desenvolveu, So the life that God had developed, a vida eterna e the abundante, eternal and abundant life, tem reflexos nessa vida. it shows in this life. Elas moldam os nossos comportamentos nessa vida, It shapes our behavior in this life, mas elas apontam para o dia do cumprimento da promessa de Deus. but they point forward to the day of the fulfillment of the promises of God. Então, né, quem já ouviu aquela pregação, os melhores dias da sua vida estão por vir, né? Ou vão começar, sei lá. So, who has heard the preaching, the best days of your life are to come? E de fato estão por vir. Yes, they are yet to come, Mas deixa eu te garantir uma coisa. but let me tell you one thing. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, If you had all the money of the world, se você tivesse, não sei, nascido na melhor família do mundo, if you have been born in the best family of the world, se você tivesse todas essas coisas, if you had all these things, nada te garantiria que você desfrutaria disso. nothing would guarantee that you would be part of this. Por quê? Porque nós temos um corpo que foi corruptível, não sei se é a palavra, mas foi estragado pelo pecado. Because we have a fallen body. E agora aqueles que depositam a sua fé, And so now the ones who put their faith, se imergem nas águas, no nome de Jesus Cristo, go down the waters in the name of Jesus Christ, e agora gastam essa vida and now waste this life em prol da glória de Deus, for the glory of God, para essa galera for these people, louca, crazy, que Deus vai chamar os loucos, God will call them crazy. que parece ser loucura para todo mundo que está lá fora. It seems like craziness for everyone outside. Para essas pessoas que vivem essa caminhada de fé com Jesus, For these people that walk faith with Jesus, Deus fala, olha, para vocês, God says, for you, eu prometo I promise que no dia em que eu vier, that in the day I return, assim como eu ressuscitei, just like I have resurrected, porque Paulo vai dizer que a ressurreição de Jesus é como as primícias. because Paul is going to say that the resurrection of Jesus is like the first fruits. E para um judeu ele entendia a referência, And for a Jew, he would understand the reference, porque as primícias eram aquelas colheitas que chegavam antes da estação, because the first fruits were the harvest that came before the season, garantindo que a colheita estava vindo. and it was a guarantee that the big harvest would still come. Ou seja, Jesus como a primícia da ressurreição dos mortos, So Jesus was the first fruit of the resurrected. nos garante que nós também experimentaremos a mesma ressurreição. He guarantees that we will also experience the resurrection. Então é por isso que para Paulo é tão fundamental So that's why for Paul it's so fundamental, que ele vai dizer, olha, se vocês não acreditam nisso aqui que eu comuniquei para vocês, because you say, if you don't believe in this, which I have communicated to you, vocês não estão recebendo o you evangelho. guys are not receiving the gospel. Por quê? Porque o evangelho é o evangelho da ressurreição. Why? Because the gospel is the gospel of resurrection. Nós temos essa certeza. We have this assurance. E por causa disso, nós podemos viver essa vida para a glória de Deus. And because of this, we can live our lives for the glory of God. E se nós como igreja não entendermos isso, And if we as a church do not understand that, nós vamos nos reunir, we will gather nós together, vamos cantar músicas boas, we're going to sing good music, nós vamos ter um momento de palavra onde nós vamos falar várias coisas, we're going to have good words, mas a realidade do evangelho não vai ter permeado o nosso coração. but the reality of the gospel will not be in our hearts. E nós não seremos moldados de tal forma And we will not be shaped in such way onde nós viveremos como a igreja primitiva viveu, por exemplo. in which we'll live as the first century church had lived. Sabe por que eles vendiam todos os seus bens? You know why they sold all of their possessions? Sabe por que eles estavam dispostos, né, a se entregar, a morrer pelo Senhor? You know why they were so up to giving their lives to the Lord? De tal forma que a história da igreja nos conta In such a way that the history of the church will tell us que na perseguição de Nero, por That volta in ali the- de 60 e poucos depois de Cristo, that in the persecution of Nero, about 60 years after Christ, eles começaram a pendurar cristãos they were hanging Christians e tacar fogo. and burning them E alive. aí a tradição, a história conta que, né, quando uma pessoa, né, por causa de todo o sofrimento ali, já não conseguia mais cantar, And the tradition will say that when one person, because of all the suffering they were going through, he could not
continue singing, as outras pessoas que não tinham chegado a vez delas, the ones who were still not hanged, elas cantavam ainda mais alto hinos de gratidão ao Senhor. they would sing even louder hymns of gratitude to the Lord. Imagina, gente, quando eu me deparo com essa realidade, eu vejo quão pequeno na fé eu sou. So just think about when I'm encountered with this reality, I realize how small in the faith I am. Por quê? Porque o meu coração, a minha natureza, Because my heart and my nature me faz desejoso make me a desire pelas coisas dessa vida, for the things of this life, pelo meu bem-estar aqui e agora. for my good life here and now. E de novo, eu não estou pregando contra isso. And it's not wrong. A única coisa que eu estou te dizendo é The only thing I'm saying is, que se chegar um momento if there's a moment onde, por causa do nome do Senhor, where because of the name of the Lord, nós precisaremos abrir mão do nosso conforto, we need to let go of our comfort, das nossas posses. of our possessions. É o que o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 10. It's what the author of Hebrews will say in chapter 10, Que aquela comunidade, a igreja, abriu mão de todos os pertences que eles tinham e eles fizeram isso com alegria. that church, they let go of all their possessions and they did this with joy. Então, gente, um coração assim And so a heart like this só pode ser produzido can only be shaped se nós tivermos essa certeza if we have this assurance de que existe uma promessa de uma vida eterna. that there is a greater promise of eternal life. Eu lembro um dia que eu estava lendo um livro de um filósofo I remember one day I was reading a philosopher book, e ele não era cristão. and he was not a Christian. E aí, uma das coisas que é muito debatida no meio filosófico é a questão da morte. And one of the things that's widely talked about in the philosophic world is the death. E ele falou o seguinte, olha, em resumo, eu cheguei à minha conclusão sobre a morte. And so he says, in summary, that's my conclusion over death. Ele falou, a morte nada mais é do que uma festa que está acontecendo He says, death is nothing more than a party that's going on, e você é convidado a se retirar. and you are called to come out. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Olha, a festa vai continuar acontecendo, ou seja, a vida que agora é a festa, So what he's trying to say is, the party will will go on. The life right now, it's the party. e aí quando chegar a sua vez, quando chegar o seu ticket, você vai ter que sair, And when it gets to your time, you're going to have to leave, ou seja, não tem esperança, meaning there's no hope. a gente precisa se acostumar com isso, We need to get used to that. mas todo mundo vai continuar festejando sem você. But everyone will keep on partying without you. E aí ele vai dizer, isso é um ciclo que não tem fim. And so he says, this is a cycle without end. Mas quando nós olhamos para as escrituras, But when we look at scripture, nós entendemos que esse não é o padrão que Deus criou. we understand that this is not the way God has made things. Quem lembra? Eu lembro da aula de biologia, que o ciclo da vida é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. So who remembers that? I remember my biology class that the cycle of life is to be born, grow, reproduce, and die. Só que Deus não foi na aula de biologia, gente. But God did not go to biology class. Porque Deus não nos criou para morrer. Because God has not created us to die. De tal forma que eu não sei se você sabe disso, In such a way that I don't know if you know that, mas nós, os que creram no Senhor, ressuscitarão com o Senhor, but us, the ones who have believed in the Lord, will resurrect with the Lord, ressuscitarão para a vida eterna. will resurrect for eternal life. Só que Apocalipse 21 vai escrever que vai haver uma segunda ressurreição. But Revelation 21 will talk about a second resurrection Para a galera que não acreditou no Senhor. for the ones who have not believed in the Lord. E eles serão ressurretos And they will be resurrected para a condenação eterna. for the eternal judgment. Então, para Deus, o fim da trajetória não é a morte. So for God, the end of the trajectory is not death. A morte é uma condição passageira, Death is a condition dolorosa, that's painful, mas que vai ter um fim. but that will have an end. É por isso que Paulo pode dizer em 1 Coríntios 15, olha, o último inimigo a ser vencido. That's why Paul was saying in 1 Corinthians 15 that the last enemy to be won, E para pensar, não é o inimigo de Deus. it's not the enemy of God, Porque Deus não morre, Deus é eterno. because God will not die, he's eternal. Mas Deus se associa de tal forma com a sua criação, But God associates himself in such a way with his creation, e a crucificação é a prova disso, Deus coloca sobre si o peso, né, da consequência do pecado, and the crucifixion is the best example of that. God puts over him the weight of the sin of creation. que Deus faz a morte o seu inimigo, That God makes death his own enemy, porque Deus vê a morte como o inimigo do seu plano eterno. because God sees death as an enemy of his eternal plan. Então a morte, na verdade, é nosso inimigo, So death is in fact our enemy, mas é um inimigo que nós não tínhamos condições nenhuma de vencer. but it's an enemy that we had no conditions of winning.
E é por isso que Jesus And that's why Jesus toma uma forma humana takes a human form e ele precisa morrer And e he needs ressuscitar, to die and resurrect, não porque ele precisava de vida eterna, not because he needs eternal life, porque nós precisávamos. because we need eternal life. Então, desde o início, Deus está se associando com o seu povo de uma forma tão íntima So since the beginning, God is associating with his people in such an intimate way que o nosso problema se torna o dilema de Deus. that our problem becomes his dilemma. Mas Deus não mede esforços. But God will not, he will go, Deus enfrenta a morte he will confront death para que nós, so that we, aqueles que crescemos, the ones who believe, pudéssemos ter vida eterna. would have eternal life. Então é por isso que So that's why ressurreição é tão central, gente. resurrection is so central. Se nós não entendermos isso, If we don't believe this, se nós não vivermos baseados nessa verdade, if we don't live based off of this truth, nós não viveremos de forma íntegra para a glória de Deus. we will not live fully to God. É por causa dessa realidade que toda a igreja primitiva So it's because of this reality that the first century church enfrentava feras, enfrentava o fogo, would confront beasts and fire porque eles tinham essa garantia, essa certeza. because they had this guarantee, Que é o que o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 10. Vocês têm essa convicção, essa certeza de promessas superiores. that's what the author of Hebrews will say in chapter 10, is that they had this conviction of superior promises. E eu quero te convidar a ficar de pé So I want to invite you to stand para que nós possamos orar, so we can pray. para que Jesus nos batize com essa promessa superior So Jesus will baptize us with this superior promise, e que nós viveremos and that we will live essa vida this life em prol da glória de Deus. for the glory of God. Porque nós temos essa esperança. Because we have this hope, O Evangelho nos garante isso. the gospel guarantees that. Nossa vida, Our life, essa vida abundante, our lives, abundant lives, coisas que a nossa mente não pode imaginar, things our mind cannot imagine, Deus tem tudo isso reservado. God has all of that reserved. E Ele vai manifestar um dia And he will manifest that one day no seu reino, na sua vinda. in his kingdom and his coming. Mas Ele desenvolveu essa era, esse momento da história, But he has made this life, this moment of history, para que nós vivêssemos pela fé, essa certeza, essa convicção, so that we can live by faith. This assurance das coisas que nós não vemos. This assurance of the things we don't see. De fato, nós ou já ouvimos, eu nunca vi pessoalmente, mas alguns mortos ressuscitando, Dead being resurrected, mas eles morreram novamente. but they died again. Então nós sabemos que a promessa de Deus ainda aguarda cumprimento. But we know that the promise of God still awaits fulfillment. Onde a morte será vencida, removida da criação, Where death will be won over and will be taken away of creation, e todos nós viveremos and all of us will live em abundância de vida, with abundant life, a promessa eterna de Deus. eternal promise of God. Quero orar com você? I want to pray. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer. Jesus, we would like to thank you. Obrigado pela mensagem do Evangelho. Thank you for the message of the gospel. Obrigado porque a sua palavra de fato molda o nosso coração, Jesus. Thank you because your word shapes our heart, Jesus. Ela de fato, Jesus, é mais penetrante do que uma espada afiada. Your word it goes deeper than a sword, a sharpened sword. E nós queremos te pedir, por favor, Espírito Santo, And so we ask you, please, Holy Spirit, que o Senhor possa trazer no nosso coração, na nossa mente, bring in our hearts and in our minds essa realidade, essa promessa, this reality and this promise, de que a nossa vida não se resume a essa vida. that our life is not just this life. Nós sabemos que nessa vida nós enfrentaremos tribulações, We know that in this current life we will go through tribulations, dificuldades, difficulties. nós enfrentaremos traição, We will go through betrayal, abandono, abandonment. nós enfrentaremos a morte, We will go through death. mas nós como uma âncora, Jesus, But Lord, we as firm in you, Lord, nós colocamos a nossa esperança na promessa do Senhor, we put our hopes in the promise of God, de que no dia que o Senhor retornar, that in the day that you return, os mortos ressuscitarão the dead will resurrect, e todos nós viveremos diante da presença do Senhor. and all of us will live before your presence. Então nos ajude, Jesus, a viver diante dessa realidade. So help us, Lord, to live before this reality. Assim como Paulo, assim como todos os apóstolos, Just like Paul and all the other apostles, eles viviam e suportavam as tribulações passageiras dessa vida, they lived and they went through the tribulations that are momentaneous in this life, porque eles tinham os olhos fitos
na era por vir, na promessa da glória do Senhor. because they had their eyes fixed in the upcoming life. Então nós queremos te pedir, Jesus, So we ask you, Lord, passo por passo, step by step, nos leve a esse lugar, Jesus, take us to this place, Jesus, onde nós amadureceremos no conhecimento do Senhor, where we will mature in the knowledge of God. nós seremos transformados pela verdade do Evangelho, We will be transformed by the truth of the gospel ao ponto onde nós conseguiremos, Jesus, to the point in which we will be able to gastar essa vida em prol do Senhor, waste our lives for you, para que o nome do Senhor seja so glorificado, that your name may be glorified, para que o nome do Senhor seja santificado através das nossas ações. so that your name may be sanctified through our actions. E nós veremos de tal forma, Jesus, And we will see in such way onde as pessoas serão tocadas that the people will be touched pela forma radical by the radical way e constante, and constant way, onde nós abrimos mão, Jesus, where we let go, Jesus, dos confortos passageiros, of the comforts of this life, porque nós estamos interessados na glória do Senhor because all we're looking for is the glory, your glory, e na era por vir, and in the upcoming life que há de se manifestar that will still be manifested através da ressurreição dos mortos. through the resurrection of the dead. Nos batiza com essa realidade, Jesus. Baptize us with this reality, Jesus. É o que nós oramos em nome de It's what we Jesus. pray in Jesus' name. Amém. Amen.